Na aula de hoje, iremos estudar notação científica. Usamos a notação científica para escrever números muito grandes ou muito pequenos. Algumas situações em que podemos usar a notação científica: distância entre planetas, tamanho de um átomo, tamanho de uma bactéria, tamanho de uma célula. Então, observem que aqui são situações que temos medidas ou muito grandes ou muito pequenas. O formato de um número escrito na forma de notação científica. O formato será esse daqui, o número multiplicado por uma potência de base 10. Só que esse número A aqui terá que ser um número igual a 1 ou um número entre 1 e 10. Ou seja, um número igual a 1, só que ele não pode chegar a 10, tem que ser menor que 10. E o expoente é um número inteiro, ou seja, um número positivo ou negativo. Exemplos. Exemplo A. Vamos escrever o número 3.265 no formato de notação científica. Observe que temos que deixar esse número igual a 1 ou menor que 10. Então, nesse caso, a vírgula terá que ficar entre o 3 e o 2. Assim ficará 3,265 e 3 é menor que 10. Nesse caso, teremos que multiplicar o número por 10 elevado a 3, porque a vírgula ficará aqui. Temos 3 números após a vírgula. Lá, 1, 2, 3. E aqui ele está escrito na forma de notação científica. Exemplo B. Vamos escrever o número 82,5 na forma de notação científica. Observe que a parte inteira aqui, 82, ela é maior que 10. Vamos deixá-la menor que 10. Então, a vírgula terá que ficar entre 8 e 2, já que 8 é menor que 10. Então, quando colocamos a vírgula aqui, entre o 8 e o 2, teremos que multiplicar por 10 elevado a 1, porque se multiplicarmos por 10, volta para a sua posição original. Exemplo C. Vamos escrever esse número na forma de notação científica. Temos que colocar o número em que ele fique igual a 1 ou entre 1 e 10. Nesse caso, teremos que deslocar a vírgula de modo que fique entre o número entre 5 e 6, 5,6, que é um número entre 1 e 10. Observe que nesse caso a vírgula se deslocou 3 vezes, 1, 2, 3. Então teremos que multiplicar com a potência de base 10 elevado a menos 3. Observe que no número inicial a vírgula está para a esquerda, então menos 3. Exemplo D. Temos o número 12.500. Podemos colocar de forma que a vírgula fique entre 1 e 2, pois assim fica 1,2500, fica um número entre 1 e 10. Nesse caso, observe que se a vírgula ficar aqui, teremos 4 números após a vírgula, então 10 elevado a 4. Observe que a potência é positiva, porque se colocarmos a vírgula aqui, os números estarão à direita. Se estão à direita, positivo. E se quisermos que o número volte para a sua forma original, calculando esse número, a vírgula vai andar 4 casas para a direita e ele volta para a sua forma inicial. Exemplo é: a distância da Terra ao Sol é 150 milhões de quilômetros. Vamos colocar esse número na forma de notação científica.
podemos colocar a vírgula entre 1 e 5. Assim, teremos um número entre 1 e 10. Então, teremos que multiplicar 1,5 por 10 elevado a 8. Observe que se colocarmos a vírgula aqui, teremos 8 números após a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E como os números estarão à direita, então 10 elevado a 8 positivo. Então, temos a distância da Terra ao Sol na forma de uma notação científica. E observe que aqui é um número muito grande. Então, pessoal, por hoje é só. Tchau e até a próxima aula.